Fala, gente. Chegamos naquela que eu considero a aula mais importante, ou pelo menos uma das mais importantes do curso inteiro. Hoje nós vamos falar de conduta cartomântica. Afinal, uma coisa que vocês precisam entender é que eu não vou estar aqui para ensinar as pessoas a jogar tarô, né? Aprender as cartas e não ensinar um mínimo de uma conduta ética, né? Porque de gente que tá aí querendo se dar bem, gente trambiqueira, a gente já tem muito. Eu não tô aqui para ficar criando mais pessoas assim. Eu tô aqui para criar pessoas que gostam de trabalhar com as cartas, que têm a intenção de fazer um bom trabalho nessa área, mas que não vão se deixar vender e se deixar corromper simplesmente porque, dinheiro é bom, então eu vou pegar e vou fazer besteira. Eu não tô aqui para isso. Não tô aqui para isso, sabe? Eu acho que eu já começo a aula aqui hoje dizendo o seguinte, que se você quer trabalhar com magia, com oráculos e outras questões, né? Só para ganhar dinheiro, eu acho que você tá na área errada, entendeu? Vai virar político que é mais ganho, né? Porque isso aqui a gente precisa entender que não é simplesmente um trabalho para ganhar dinheiro e acabou. Isso aqui é um trabalho sério, um trabalho responsável, uma vocação que sai de uma mera via de ganho financeiro para uma via espiritual. Quando você se coloca como cartomante, quando você decide fazer esse trabalho, você não está fazendo qualquer coisa. Você está criando um vínculo, entendeu? Um vínculo espiritual. Queira ou não queira, você está criando, cara. Entendeu? Você vê aí que tem gente que trabalha com tarô sabe, a pessoa, mesmo que tente fugir desse trabalho, a pessoa não consegue, porque é algo que transcende uma mera questão de ser um trabalho, entendeu? A cartomancia, os oráculos, o trabalho com magia. Isso é uma vocação que vai para o espírito. Não é meramente você pegar umas cartinhas de papel e ficar jogando como se fosse qualquer coisa. Você está fazendo uma escolha ali. Uma escolha muito séria. Uma escolha que vai reverberar não só na tua encarnação material, mas na tua vida espiritual. Não fique pensando que isso aqui é um passeio no parque, porque não é. Não é de jeito nenhum passeio no parque. Então, se você quer trabalhar com isso só para ganhar dinheiro, se você não tem realmente a intenção de ajudar quem procura, né, o seu trabalho, de realmente dar a devida guiança, de realmente oferecer os caminhos que a pessoa precisa, você não serve para essa área, entendeu? E eu não estou aqui dizendo que dinheiro não importa. Não é esse o ponto. Dinheiro é importante. Mas se você está num trabalho só pelo dinheiro, você está todo errado. Entendeu? Vai virar político que é mais vantagem. Porque político que gosta de trabalhar só para ganhar dinheiro. Fazer coisa pelos outros não faz. Então, estamos aqui para falar de conduta na cartomancia. Porque jogar tarô não é o suficiente. Você pode entender todas essas cartas aqui, mas se você não tem uma mínima construção ética, um mínimo fundamento de como tratar os seus consulentes, você vai errar, entendeu? Você vai errar, porque não é simplesmente uma questão de saber jogar. Se você sabe jogar, mas você esfrega a cara do teu cliente no chapisco, isso não tá certo, cara. E eu não tô falando que às vezes a gente acaba, entendeu? Às vezes a gente tem que fazer, né, tomar esse tipo de atitude. Mas sempre depende de um contexto, né?
Se você simplesmente é rude e antipático e simplesmente quer desagradar seus clientes falando as coisas com a maior insensibilidade possível, você não está fazendo seu trabalho bem. Nosso trabalho é dar caminho. Nosso trabalho não é ficar, entendeu? Sacaneando o cliente, tratando ele mal. Entendeu? Se você quer tratar mal alguém, vira político. O que é preciso para ser, né, uma boa pessoa, né, um bom cartomante, né, tarotista, tarólogo? O que é preciso? O que é preciso, gente? Primeiro que eu quero que vocês entendam que a gente não tem, vamos dizer assim, uma organização burocrática dos cartomantes do Brasil que vai dizer o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Não existe isso, entendeu? Então, uma coisa que eu preciso ressaltar nessa aula de hoje é que tudo que eu vou comentar aqui de conduta é a minha visão sobre conduta na cartomancia. Não tô aqui dando verdades absolutas, eu só tô falando coisas que para mim são óbvias, né? Entendeu? Então a gente já começa aqui, né? Com o quê? Empatia. Você precisa de empatia para ser um bom cartomante. Porque se você não tem empatia, você realmente está entendendo as necessidades daquela pessoa? Você realmente está entendendo o que ela traz à mesa, sabe? Porque todo consulente vai vir com questões muito íntimas, muito pessoais, questões que trazem sofrimento. Você não vê uma pessoa procurando um cartomante porque tá num dia ótimo ou porque a vida tá linda, perfeita. Não, não, não vê, cara. Sempre que alguém aparece com uma questão, é porque existe uma angústia, existe um desconforto, existe um sofrimento ali presente. Ninguém vai para cartomante para falar: ah, não, a minha vida tá ótima e eu quero saber, entendeu, se vai melhorar ainda mais. Não é assim, gente. As pessoas vão com desconforto, com sofrimento. Entendeu? Não é passeio no parque. Entendeu? Talvez se a pessoa é rica pra caramba, entendeu? Um milionário que aí vai se consultar, talvez ele vai perguntar um negócio fútil, vai perguntar: ah, eu compro um iate ou eu compro um avião, né? Talvez pergunte um negócio desse, mas talvez para aquele milionário isso vai ser uma angústia, né? Talvez para ele decidir entre um barco e um avião seja muito angustiante, né? O que, bem, não vou aqui falar sobre milionários, senão isso aqui vai virar outro assunto. Mas o ponto é, entendeu? Cada pessoa vai ter suas angústias e quando elas procuram um cartomante, elas estão querendo uma forma de lidar com aquela insatisfação, de lidar com aquele conflito, com aquela situação que aperta o coração delas, sabe? Então, você tem que tratar as pessoas com empatia, você tem que tratar as pessoas com respeito, com consideração, entendeu? Eu sei que vai ter perguntas que vão ser idiotas, entendeu? Mas às vezes a pergunta que você simplesmente acha idiota, para a pessoa não é idiota. Entendeu? Não é idiota. A pessoa tá ali colocando o coração na mesa. Pra ela aquela pergunta importa. Pra você pode não importar, mas pra pessoa importa. E é isso que você tem que levar em conta. Ah, mas e se a pessoa perguntar a coisa mais absurda possível e idiota, extremamente estúpida, que tu percebe mesmo que é uma coisa esdrúxula e inútil? Aí você vai tratar a pessoa com respeito, de qualquer jeito. Mas você vai chegar e arranjar um jeito de não atender aquela pessoa. Se você percebe que a pessoa tá com um negócio ali absurdo pra jogar na tua mão, você não precisa atender ela, entendeu? Se a pessoa falar, ah, não, aqui, ó, toma aqui R$ 1.000 e responde essa pergunta, você devolve os R$ 1.000 e não responde. Você fala, ó, tem conhecido meu que pode jogar isso pra você. Eu não tô com horário hoje, eu não tô com tempo.
tu cria lá o teu argumento para não jogar para aquela pessoa, entendeu? Mas você não vai tratar a pessoa como se fosse um idiota só porque perguntou um negócio absurdo, entendeu? Você vai tratar as pessoas assim? É assim que você quer ter cliente? Eu acho que não vai dar muito certo para você, né? Talvez para alguém dê certo, né? Não sei. Tem gente que gosta, né, de. Não, tem gente que gosta de um masoquismo, né? Um pessoal aí que vai te tratar mal, né? Mas eu acho que num contexto de consulta, você não vai querer, né, alguém te tratando de forma rude, desagradável e babaca, né? Você não vai querer. Você vai querer alguém que entenda a sua dor. Entendeu? Já teve consulta de eu chorar junto com o cliente. De eu me colocar na situação. Eu me coloco muito na situação. Talvez eu já tive meus momentos que eu olho em retrospecto e eu considero que talvez eu fui rude, eu não tive a devida empatia, eu talvez, entendeu, levei certas coisas muito pro coração, de uma forma errada? Tem. E eu acho que, inevitavelmente, todo mundo que trabalha nessa área vai ter esses momentos, porque a gente não é perfeito, a gente, entendeu, não vai fazer milagre, a gente é de carne e de osso e músculos, né? Sabe? Se alguém der um tiro, a gente pode morrer, entendeu? Então, é, entenda, nós somos mortais, nós somos falíveis. Mas a meta na vida é evitar certos erros, né? Então, no quanto a gente puder fazer o certo, isso é bom, isso é certo. Outra coisa importante, né, além da empatia, que a empatia, como eu disse, para mim é um fundamento. A empatia é você entender a dor do outro, é você entender a angústia, é você se colocar no lugar daquela pessoa, você tratar ela com respeito, por mais estúpida que a pergunta possa parecer. Mas outra coisa importante é a questão do sigilo. Nós trabalhamos, nós que trabalhamos com cartomancia, trabalhamos com a área do segredo, a área do oculto, a área daquilo que não está simplesmente no mundo material. Estamos trabalhando num vácuo, entendeu? O momento em que você atende alguém é um momento que se cria ali há um tempo fora do tempo, vamos dizer assim, né? É o Kairos, é a hora da decisão. E esses momentos são de muita força, de muita relevância, sabe? Você tá ali para guardar segredos e para revelar mistérios para aquela pessoa. Então, esse momento é muito delicado. E se você tem a mínima sensatez, você não vai ficar abrindo a boca para contar sobre esses momentos para os outros, né? Porque afinal, nenhum cliente vai querer um cartomante falastrão que vai ficar falando das intimidades da pessoa. É, se você for falastrão, você vai perder cliente, você vai se lascar, entendeu? Eu posso falar pelo prisma do mistério, mas também posso falar pelo prisma do óbvio. Se você ficar aí abrindo a boca, a linda boca santa aí pra ficar falando besteira, não vai ter cliente querendo te procurar, porque tu é um X9. Sabe? Vai ficar explanando a vida dos outros? Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, fazer um vídeo falando sobre um caso específico que foi muito interessante e eu quero fazer uma reflexão e blá blá blá, coisa e tal. Aí você precisa contar a história de forma que você não informe quem é aquela pessoa, de que você não faça com que as pessoas percebam quem é
e de uma forma que fique sutil, entendeu? A narrativa. Porque a partir do momento que você explana a situação da pessoa e você faz as pessoas perceberem quem é, você está sendo uma pessoa, né, completamente desagradável. Você está sendo inapropriado. Porque oráculo é o quê? Oráculo, a gente pega a etimologia, tem a ver com a boca. Boca. Então. Quando você trabalha com oráculo, você trabalha com a voz. Você trabalha com a capacidade de falar no momento certo. Se você fala no momento errado, se você fica explanando a vida dos seus consulentes para os outros e fica revelando os segredos íntimos das pessoas, você tá usando a sua boca muito mal, entendeu? Ninguém vai querer te beijar assim, entendeu? Oráculo é boca. Se você ficar explanando a vida dos outros, você não tá usando a sua boca direito. E saiba que quando você não usar a sua boca direito, vai ter forças que vão fazer você calar a boca, né? Entendeu? Porque o plano espiritual. Ah, mas eu sou ateu e jogo carta. Cara, bom pra você. A minha visão é outra. E eu vou falar da minha visão. Se você tá fazendo besteira, tá aí explanando tudo, entendeu? Botando a boca aí de tapete, de chicote, alguém vai calar tua boca. E aí não vai ser alguém do meio da cartomancia. Não vai ser alguém que tá vivo. Vai ser, entendeu? Uma galerinha, ó, que tá nos outros planos, né? E que tá vendo aí as coisas que você tá fazendo, né? Ainda mais se você fizer algum voto, né? Se você fizer algum juramento mágico e ficar de besteira. Aí, ó, melhor nem. Então, cuidado. Cuidado com o jeito que você usa sua boca, porque boca é oráculo, né? Não fique explanando o segredo dos outros. É... Aí a gente tem que falar de ética. Ah, mas o que é ética, né? Bem, a gente precisa entender que a ética é um conjunto de valores, né, que são estabelecidos numa sociedade, valores que são fundamentais para um bom convívio entre os seres humanos, né? E aí eu quero dizer que ética independe de moral, porque a moral é muito mais subjetiva, é muito mais religiosa, enquanto a ética é muito mais uma questão daquilo que é certo pelo certo. Eu não estou fazendo a coisa simplesmente porque se eu não fizer, Deus vai me punir. Eu estou fazendo porque é apropriado, entendeu? É ético você não querer matar alguém, entendeu? Porque se você mata alguém, alguém vai querer te matar. E aí, né, a gente chega naquele ponto de que se você matar alguém e aí a outra pessoa querer te matar e todo mundo começar a se matar, vai todo mundo, né? Vai todo mundo ir de ralo, né? Então, assim, ética, questões de ética são questões simplesmente de bom senso. Então, é preciso ter ética na cartomancia. É preciso que você tenha valores bem definidos para atender alguém. Que você entenda a melhor forma de tratar alguém e a melhor forma de lidar com as questões, entendeu? E entender que tem certas questões que você não precisa responder. Tem certas questões que não cabem ao teu escopo. Ah, vai chegar alguém e vai, né, perguntar, eu quero, né, é, bem, fazer uma coisa que é diante das leis humanas é um crime hediondo. Você vai responder aquela pergunta? Vai? É com você. É com você. Mas a questão é, isso tá dentro de um escopo ético? Tá dentro de um escopo apropriado? Entendeu? Você, sabe, tá lidando ali com uma situação que pode dar problema até pra você, né? Pense bem.
Pense bem. Outra coisa que a gente tem que ter em termos de conduta, paciência. E, nossa, muita paciência, cara. Poxa vida, paciência de Jó, né? Porque você lidar com certas pessoas é muito difícil. E eu não digo nem simplesmente. Simplesmente pessoas que são nossos clientes, entendeu? É difícil lidar com o ser humano na vida, né? Na vida a gente já tem que ter muita paciência. Quem dirá ter paciência com o cliente? Porque sim, clientes podem fazer perguntas idiotas, clientes podem falar coisas estúpidas, clientes podem forçar a nossa barra, querer que a gente atenda às 3 da manhã, querer que a gente responda a pergunta ali naquela hora, na exata que a pessoa te mandou a pergunta. E você vai ter que ter paciência. A menos que tu queira dar uma patada na pessoa, né? Mas eu acho que clientes não gostam muito quando você dá patada neles, né? Tem muitos clientes que não vai te procurar mais, né? Se você ficar dando patada. Então, assim, é com você. É com você, tô dando a moral aqui, tô dando a dica. Se você quiser dar patada nos outros, as consequências quem vai lidar é você, né? Entendeu? Eu recomendo que você tenha paciência, porque se você for uma pessoa estourada com teus clientes, aquilo, né? Quem estoura explode, né? E quem explode expulsa, né? Tudo que está ao seu redor, né? Depois de explodir. Então, assim. Pondere, né? Pondere. E outra questão, voltando para a ética, é quando a gente diz ética, a gente também tem que pensar: o que eu estou fazendo com o meu trabalho é algo passível de crime? Entendeu? Porque se você, por exemplo, é uma pessoa, entendeu? Que vai se aproveitar dos seus clientes, vai, né, querer extorquir eles. Você tem que ir pra cadeia, né? É, pois é, né? Porque se o teu cliente marca uma consulta com você e aí tu começa de onda, começa de história de ai, eu vi aqui que você tá com uma maldição tenebrosa e você vai ter que pagar aqui R$ 300 pra eu desfazer a tua maldição. Cara, você pode até ver mesmo uma maldição ali, mas você não vai fazer venda casada. Entendeu? Você não vai fazer uma venda casada ali, né? Ou inteligência do mundo. Se você vê que tem uma maldição, que tem o raio que o parta, e você realmente viu isso, você vai dar o aconselhamento para a pessoa. Você vai falar o que que a pessoa tem que fazer ali para tentar resolver esse perrengue. Mas você não vai ficar fazendo venda casada. Você não vai ficar extorquindo o teu cliente, sendo uma pessoa escrota. Você não vai fazer isso. Você não vai. Não vai. Ai de se você fizer isso. Entendeu? De você assistir os meus cursos e depois ficar fazendo besteira. E falar, eu fiz, né? Assisti os cursos aqui de com, assisti, e agora eu tô aí fazendo merda. Ai de você fazer isso. Ai de você fazer. Entendeu? Ai de você. Entendeu? Se você for um arrombado, uma pessoa arrombada, e pegar, entendeu? E a pessoa chega pra você e fala: eu não tenho dinheiro pra fazer uma consulta com você. E aí você fala: não, tem outro jeito de pagar, né? E aí você sabe que outro jeito que eu tô falando, né? Ai de você, se você for um Jack, entendeu? Que vai se aproveitar de cliente, de uma pessoa ali que tá passando por uma atribulação e você tá ali querendo ser uma raposa desgraçada, querendo se aproveitar de uma pessoa que está vulnerável. Ai de você, se você fizer coisas assim. Vergonha. Não façam isso. Você vai pra cadeia se ficar fazendo merda. É isso aí. Então, coisas que eu tenho que ressaltar, né? Porque a gente vê muita
gente desonesta. Muita gente que devia estar, ó, no chilindró, nesse meio, no meio da cartomancia, no meio da magia, no meio dos oráculos, da feitiçaria e de tudo mais, tudo mais, tudo mais. Porque é isso, o ser humano gosta de fazer besteira. Não importa se é com os assuntos mundanos ou se é com os assuntos espirituais, tem gente que gosta de fazer merda. E se você quer ser um Jack, se você quer ser um otário, um, um 157, parabéns. A cadeia te reserva, tá entendeu? Tem um chilindró guardado pra você. E existe a cobrança nesse mundo e existe essa cobrança nos outros, né? Se prepare, porque vem aí uma ótima surpresa na tua vida, né? Entendeu? Pode não ser agora, mas vai chegar uma bela surpresa na tua vida. Hum. Mas tá, vamos quebrar, né, esse clima pesado e entender que a gente precisa, na nossa conduta como cartomante, a gente precisa saber os nossos limites, né? Então, ah, um cliente chega e tem uma pergunta ali muito séria, uma pergunta que vai adentrar muitas questões morais, quiçá, às vezes é uma pergunta que vai te engatilhar, vai te trazer traumas pessoais. Você não precisa responder aquela pergunta. Você precisa dar por entendido que, olha, eu não sou capaz de responder isso para você. Eu não tenho condições para isso no momento. Você, entendeu? Vai falar o que tiver que falar, vai dar suas desculpas. Você passa, entendeu? Essa pessoa para outro cartomante que você conheça, que você tenha um apreço aí pelo trabalho, mas você não vai, entendeu? Quebrar teus próprios limites, porque a gente tem que entender os nossos limites. A gente tem que entender. Tem gente que não gosta de responder perguntas sobre a vida dos outros. Então a pessoa define que aquilo ali é um tabu, vamos dizer assim. É um tabu no trabalho dela, é uma restrição, é uma coisa que não convém a ela saber, a ela trabalhar com isso. Então, se você definir isso, você tem que deixar explicitado para as pessoas que eu não atendo sobre questão de vida alheia. Você vai chegar e vai falar: eu não atendo questão de vida alheia. Então, se você quer perguntar disso, procure outra pessoa. Eu não vou fazer isso. Tem gente que não trabalha com questão de traição. Então você tem que definir no teu trabalho, no teu repertório, que você não trabalha com isso. Não é difícil. Não é difícil. O que não pode é você não respeitar seus próprios limites, né? É você fazer algo que você não quer fazer, certo? E da mesma forma, nós precisamos respeitar os limites do outro. O que volta para a questão da empatia. Você não está lidando com uma pessoa qualquer, você está lidando com um ser humano ali que tem vulnerabilidades e tem qualidades e tem problemas e tem defeitos e tem virtudes e tem várias nuances, porque nós como pessoas temos muita complexidade. Então, se você quer que as pessoas respeitem os seus limites, você também tem que respeitar os limites delas. Você tem que tratar o seu cliente com respeito, com a devida dedicação. Se todo homem e toda mulher é uma estrela, se todo ser vivente é uma estrela, né? Por que que você vai jogar breu em certas pessoas? Por que você vai ofuscar a luz de alguém? Não, você é uma estrela e o teu cliente também. Trate com devido respeito, com a devida consideração. E entenda os seus limites e os limites do seu consulente. Assim, você vai, né, poder fazer uma boa consulta. E a pessoa vai sair da consulta de boa,
Não digo que a pessoa vai sair feliz. Às vezes a gente vai falar coisa desagradável. E não é uma questão de ser rude. É uma questão que o oráculo vai apresentar coisas desagradáveis, entendeu? E aí, mesmo que a gente tente ali dar, né, aquela aliviada na situação, entendeu? Tentar fazer com que a pessoa, mesmo ouvindo uma coisa desagradável, ela saia da consulta com tranquilidade, às vezes ela não vai sair. Essa história de que o cliente tem que sair mais leve do que entrou, isso nem sempre é uma verdade. É bom que você faça o seu cliente sair mais leve? É bom, né? Mas isso não é uma verdade absoluta. Às vezes a pessoa vai sair com mais pergunta do que resposta, entendeu? Porque nem sempre a gente está simplesmente dando respostas prontas, hot pocket, entendeu? 3 minutos e tá pronto. Não. Às vezes a gente está abrindo respostas que trazem mais perguntas. Às vezes a gente está criando indagações novas para a pessoa, mas são indagações que trazem conhecimento, são indagações que trazem uma gnose, né? Uma sabedoria sobre si, né? O conhece-te a ti mesmo. Então nem sempre uma consulta vai ser algo leve, muito pelo contrário. Às vezes as consultas são pesadas. Às vezes você vai sair da consulta, você que tá atendendo, vai sair com vontade de tomar um banho de erva, porque você vai sentir o peso daquela situação, entendeu? Às vezes você vai aliviar o teu consulente, você não vai se aliviar. Por isso que a gente tem que saber nossos limites. Por isso que a gente também tem que se cuidar no processo de atender alguém. Mas a gente tem que cuidar também do nosso consulente, da nossa consulente, nossos consulentes, porque aquela pessoa está ali pedindo o teu auxílio. Entendeu? E ela ainda tá pagando, sabe? Então, se você não se dá o direito de fazer um bom trabalho, quem é que vai querer te procurar realmente? Entendeu? Não seja uma dessas pessoas trambiqueiras que daqui a pouco vai aparecer no jornal falando aí, ó. Pessoa trambiqueira do meio do ocultismo foi preso porque estava dando golpe nos outros. Não seja essa tipo de pessoa. Porque se você for, você vai preso. Porque se você for, você vai ser amaldiçoado. Você vai enlouquecer, você vai morrer, né? Não seja esse tipo de pessoa. Você não quer isso pra sua vida, né? Mas se você quiser, quem sou eu pra, né, dizer qualquer coisa? Você que tá colhendo, né, o que tá plantando, você que tá correndo atrás, entendeu? Se quiser se lascar, faça por onde. Mas se você quiser fazer um bom trabalho, faça. Não é difícil. As pessoas acham que é mais fácil ser desonesto. Tá bom. Se tu acha que isso é mais fácil, ok. Você vai ver os resultados depois. Leve o tempo que for preciso. Então eu digo, é preciso que a gente tenha conduta nesse trabalho. Muita conduta, muita integridade, entendeu? E eu não estou falando isso num sentido religioso, eu não estou falando de moral cristã, eu estou falando de imperativo categórico, eu estou falando de Kant, entendeu? Há coisas que a gente tem que fazer porque simplesmente são boas, porque simplesmente são apropriadas. Isso independe de religião, isso independe de moral religiosa, independe de moral política. Há coisas que simplesmente são boas e que simplesmente são necessárias de serem feitas. Então, foque no imperativo categórico. Seja um bom cartomante, porque você simplesmente tem que ser. Se você quer ser mequetrefe, aí o problema é seu. Mas eu estou fazendo essa aula para que você que está assistindo entenda o quanto que é importante ter uma boa conduta. Porque para mim não vai adiantar nada
eu ensinar as cartas, ensinar métodos de jogo, ensinar um monte de coisa e você ser uma pessoa escrota. Não vai servir de nada, porque aí você não aprendeu é nada. Você, entendeu? Pegou o meu conhecimento e passou em lugares que eu não vou falar, porque é, né, meio deselegante. Mas é isso. Espero, gente, que vocês possam levar esses conhecimentos aqui pro coração, entendeu? Leva pro coração, leva pra cabeça, leva pro teu ori, entendeu? Bota aqui, ó, bota aqui. E sejam pessoas a cada dia melhores, para que a cada dia mais vocês possam fazer um bom trabalho. Então, eu agradeço a atenção, agradeço o carinho. Se tiverem dúvidas, pode passar, pode mandar. E por hoje é só. Próxima aula, Arcano zero. Ou Arcano um. Tô pensando aí qual que eu vou começar aí as aulas aí dos arcanos, né? Se eu vou começar pelo louco ou pelo mago. Eu vou pensar ainda. Mas é isso. Tenham uma ótima vida. E até a próxima aula.